o espírito do ragatanga aqui invadindo o universo de Lovecraft Country. Ele chega com a dança possuído pelo ritmo ragatanga. Quase isso, mas hoje eu vou te explicar o que a Coreia do Sul tem a ver com a narrativa de Ericus, que agora já está em Chicago. Vem comigo porque tá na hora da gente analisar o sexto e surpreendente episódio da série original da HBO. Bora! Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes. Hora de analisar o episódio Meet Me in Daegu. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. É isso aí mesmo, esse é o nome do nosso sexto episódio de Lovecraft Country e aqui a gente vai conhecer Ji-ha, uma personagem interpretada por Jamie Chung, que se vocês têm a memória muito boa, vocês devem ter se lembrado que logo no episódio inaugural da série a gente encontra o nosso protagonista Ericus dentro daquele ônibus quando ele já está voltando da Segunda Guerra Mundial e ali dentro daquela ocasião em que ele estava lendo o livro, ele acaba tendo um sonho e quem aparece nesse sonho é a Jamie Chung. Agora a gente já sabe quem é essa personagem, que é aqui uma mulher que mora na Coreia do Sul e nesse episódio a gente está aqui em 1949, alguns anos antes da narrativa principal, que a gente viu até o quinto episódio, e nesse capítulo aqui a gente vai descobrir rapidamente que a personagem de é apaixonadíssima por Judy Garland. Já começamos com muita referência aí, porque logo na cena de abertura desse episódio a gente se depara com um clássico musical estrelado por essa estrela mirim que acabou tendo um final super trágico, intitulado Agora Seremos Felizes, um musical de 1944. E logo de cara a gente vai descobrir que a Ji-ha está possuída pelo ritmo do ragatanga. Na verdade é quase isso, mas na verdade se chama um espírito Kumiho, que foi invocado por uma xamã a pedido da sua mãe chamada Uma. E essa xamã acabou invocando o espírito Kumiho em Ji-ha para que ela matasse o parceiro da sua própria mãe. Casos de família pesado aqui em Lovecraft Country. Aqui nesse capítulo a gente descobre que a Ji-ha era abusada pelo parceiro de Uma e para poder acabar com a raça desse monstro, ela acaba fazendo todo esse trabalho para que esse espírito Kumiho acabe destruindo de uma vez por todas esse homem. E como que essa entidade se manifesta aqui na Ji-ha? São várias caudas que a princípio parecem tentáculos, mas dentro da trama a gente já descobre que são caudas peludas que vão saindo de partes chaves do corpo da mulher, que vão desde nariz, olhos, ouvidos, sai de um monte de lugar aí, acaba realmente se conectando com o corpo do cara e ali, além dela acessar as memórias dessa pessoa, ela também acessa o próprio futuro dela. E ali numa explosão que a gente não consegue explicar o nível de intensidade disso tudo dentro do seu corpo, por meio dessas caudas, a pessoa que acaba sendo possuída por elas explode e vira meleca. Bota a meleca nisso, viu, gente? E durante a primeira metade desse episódio, a gente fica muito na dúvida a respeito de qual seria a ligação dele com a narrativa principal do Ericus e da Letty. É importante a gente citar aqui que, como a gente já tá muito confuso com tudo que aconteceu até o quinto episódio, a expectativa é de que o sexto capítulo fosse ser recheado de respostas. Ele não entregou tantas respostas assim, mas entregou um bocado de informações que já se conectam com coisas que aconteceram lá no final do quinto episódio. O Ericus aparece aqui na metade desse capítulo, diante de uma cena que é muito complicada e que se remete a algumas das memórias terríveis que ele carrega da guerra. Um grupo de enfermeiras, incluindo a Ji-ha, acaba sendo capturada pelo exército norte-americano porque há a suspeita de que uma delas ali seria uma espiã comunista. A gente já sabe nessa altura do campeonato que seria a melhor amiga da Ji-ha. E ali no meio daquela situação toda, quem está investigando o caso é de fato o Ericus. Ele fica frente a frente com a Ji-ha, na hora, obviamente, não existe nenhum flerte fatal e após confessar seu envolvimento com o comunismo, a melhor amiga acaba sendo capturada e futuramente a gente vai descobrir que ela também foi drasticamente torturada. Isso faz com que a Ji-ha crie um sentimento de raiva, revolta e vingança em relação a Ericus. E ela tá aqui com um problema muito grande. Ela quer se livrar do espírito ragatanga, só que para o espírito ragatanga sair dela, né, o espírito Kumiho, ela precisa destruir 100 homens. E tá faltando apenas um. E quem que ela escolhe? Ela escolhe justamente o Ericus para se vingar da morte da sua amiga.
Só que no instante que ela começa a se relacionar com ele de forma mais próxima, ela acaba se apaixonando por ele e vice-versa. Os dois acabam desenvolvendo um romance muito apaixonado ali, e eu confesso que eu adorei a forma como esse romance foi tratado aqui. Foi tratado de forma muito doce, muito delicada e também muito profunda. Por essa ser a primeira vez que a gente se depara com esse casal, eu acho que a narrativa ficou impecável, porque a gente consegue perceber também as nuances de um amor que é meio que um amor bandido, até porque a gente sabe que a Dia tem o espírito ragatanga com ela, enquanto o Ericus carrega as memórias de uma guerra que é muito pesada e que, é claro, faz com que ele se encare como uma espécie de monstro. Então a gente tem aqui, tecnicamente, ou melhor, técnica e teoricamente, dois tipos de monstros. Um que é um monstro genuinamente, enquanto o outro já é um monstro mais no psicológico e até mais nos traumas que ele sofreu da guerra. E aí essa eclosão de pessoas que são tão complexas e tão explosivas, elas estão à beira de um colapso, acabam se encantando uma pela outra. E isso funcionou muito bem, porque faz com que a gente entenda tanto os personagens ainda mais, principalmente as suas motivações, como também faz com que a gente se identifique com esse casal, justamente por conta da doçura, da leveza, da simplicidade e mais ainda de toda a complexidade que rola entre os dois. No meio disso tudo, em uma cena caliente entre eles, eu acho que ela fica ali tão liberta durante toda essa emoção que ela tá sentindo pelo Ericus, que as suas caudas começam a se manifestar e ela acaba tendo acesso às memórias do Ericus, principalmente a cena em que ele tortura ela, e além disso ela vai descobrir o futuro dele, e logo de cara ali a gente se depara com ele amarrado com o que parece ser uma cinta de couro, e parece que ele está suspenso no teto, da onde a gente ainda não sabe, mas é claro que isso tudo acaba se tornando algo bem aterrorizante de forma emocional, não aquele terror clássicozão que a gente estava vendo até agora, e a gente percebe aqui que o Ericus parece que está com os dias contados. Tecnicamente, segundo a Dia, ele vai morrer. Agora, como e quando, a gente ainda não sabe. Essa situação toda, obviamente, assusta o Ericus, que aí parte em derrapada, e obviamente ele já estava com a sua volta para Chicago pré-agendada, e é claro que ele acaba voltando para Chicago. Essa foi provavelmente a última vez que os dois se viram no meio desse turbilhão todo, e a gente percebe também que a Dia tá apaixonadíssima por ele. E agora ela e a sua mãe, a Uma, vão atrás da xamã para tentar reverter o espírito do ragatanga, para que ela possa, quem sabe, levar uma vida normal com o seu mozão norte-americano. Isso tudo acontece, gente, entre 1949 e 1950. E a gente sabe aqui que na narrativa principal, eu tô falando do episódio 1 até o 5º episódio, a gente tá aqui já em meados de 1950, indo pro final da década. Ou seja, já tem um bocado de tempo que eles não se veem. Nesse intervalo, a gente não sabe ainda o que aconteceu com a Dia, se ela realmente conseguiu se livrar do espírito ragatanga / Kumiho, mas lembra que no final do episódio anterior, depois da descoberta do símbolo e da descoberta do feitiço por parte do Ericus, ele acaba fazendo uma misteriosa ligação? Então, considerando o quadro da Kumiho aqui, gente, é bem possível que essa ligação que ele fez tenha sido exatamente para Dia. Isso, é claro que eu tô dizendo para vocês, é uma grande especulação, mas considerando que a gente teve esse episódio aqui que acaba sendo uma espécie de respiro da narrativa principal, e a gente já entendeu a conexão dele, a profundidade da conexão dele com a Coreia, que ele já havia citado de forma muito breve ali com a Lery e tal, aqui a gente conseguiu preencher essa lacuna que era enorme. Eu creio que existe a grande possibilidade dele estar falando exatamente com ela. E falando em referências aqui, porque você sabe que se a gente está falando de Lovecraft Country, tem que falar de referência, né? Além do filme Agora Seremos Felizes, outro musical da Judy Garland aparece aí, e é Desfile de Páscoa, que é uma produção de 1948. Além disso, na cena final desse episódio, a gente ainda escuta um monólogo
muito triste e muito poderoso feito pela Judy Garland já na sua idade mais madura. Esse monólogo aqui que aparece nessa série, nesse episódio em questão, é um monólogo muito especial porque, se você não conhece a história da Judy Garland, é importante você saber que ela, já na sua idade mais avançada, era uma mulher que estava em frangalhos, viciada em antidepressivos e também alcoólatra. A sua carreira não era nada parecido com o auge que ela teve lá na sua infância, na sua adolescência, e aqui agora ela tá meio que fazendo uma reflexão sobre como a mídia massacrou muito a sua vida, sobre como ela foi maltratada de forma pública e como ela tá aqui a qualquer custo tentando se manter firme e forte, dizendo que ela não vai se render às pressões mundanas. Essa fala dela é muito direcionada até mesmo pro quadro da Dia e da Uma que a gente vê ali. Então, obviamente, não é à toa que esse monólogo aparece exatamente nessa cena em que elas estão indo lá trocar uma ideia com a xamã. É uma cena muito simples assim, mas o que torna ela tão impactante é exatamente a fala de Judy Garland, que acaba coroando esse episódio, que no final das contas não deixa de ser uma bela e saudosa homenagem para essa artista que é uma mulher icônica. O 6º episódio de Lovecraft Country foi espetacular, adorei. Confesso que no começo eu fiquei muito incerta a respeito do que achar de todo esse episódio. Jamie Chung tá de parabéns, não fazia ideia que ela manjava aí no idioma coreano, mas ela arrebentou nesse episódio e a gente tá aqui pra isso, pra trocar ideia, não é mesmo? E se você gostou desse vídeo, eu vou falar desse episódio, mas se você gostou desse episódio, dessa playlist, não sai daqui do canal não, tem muita coisa boa aqui também pra você continuar conferindo. Clica numa dessas telinhas aqui, ó, seja direcionado para coisas maravilhosas aqui no canal e não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes, e lá no Facebook, no Rafa Gomes também, ok? Um beijo, que Deus abençoe muito a semana de todos vocês e até a próxima.